É comum a gente ouvir que na igreja há joio e trigo, uma alusão à parábola. Do ponto de vista do ensino do Senhor, esta não é uma aplicação adequada. E para que a gente consiga entender exatamente o que diz a parábola, nós precisamos primeiro saber o que é reino dos céus. Este termo é um termo específico de Mateus. Ele começa com João Batista, que ele afirma que ele é o que foi profetizado que anunciaria o reino. Depois que ele é preso, Jesus Cristo passa a anunciar o reino. E durante a vida de Jesus Cristo, por várias vezes, há uma expectativa dele ser ou não ser o rei. E quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, montado na jumentinha, ele está cumprindo a profecia de que o rei entraria assim. Já no final da sua vida aqui neste mundo, Pilatos pergunta para ele: então tu és rei? Ele diz: para isso vim. E sobre a cabeça de Jesus Cristo, acima da cabeça de Jesus Cristo na cruz, está escrito: Rei dos Judeus. É possível que esse tenha sido a percepção de Pilatos. As parábolas relacionadas ao reino são específicas de Israel e mais se confirmam quando em Atos 1, Jesus Cristo vai partir para o Pai. Os apóstolos perguntam: Senhor, neste tempo tu restaurarás o reino de Israel? Então não há dúvidas. Toda parábola que se trata do reino dos céus se refere a Israel. E na parábola é descrito que há um homem que planta a boa semente, tem um inimigo que planta o joio no meio dessa semente, e depois se identifica que há joio e trigo no mesmo local. É perguntado àquele que plantou a boa semente se é preciso arrancar. Ele diz não. E diz que isso será feito num outro tempo. Depois, quando ele vai explicar a parábola, ele vai identificando cada um dos elementos que compõem a parábola. Ele diz que o campo é o mundo, ele diz que a boa semente são os filhos do reino e não os crentes da igreja. Ele diz que o joio são os filhos do maligno e não os descrentes na igreja. Ele diz que quem fará a ceifa são os anjos e não pastores ou líderes. Ele diz que isso não se dará agora, se dará apenas no fim do mundo. Quanto o mandamento para a igreja, que Paulo fala, é que retire agora o malfeitor do meio de vós. Portanto, a parábola não é para a igreja. A gente precisa entender que a igreja não estará cumprindo o projeto de Deus neste tempo. Possivelmente a igreja já esteja com o Senhor nos céus. É bom aprender a parábola.